Olá, recebam a minha saudação e a certeza de que cada um de vocês é muito bem-vindo a essa conexão aqui da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre. Que Deus abençoe esse nosso momento e eu deixo muito claro para você que está aí acompanhando que esse momento acontece, inicia e se realiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja presente no meu falar e no ouvir de cada um de vocês. Quero convidá-lo inicialmente para uma oração. Aí onde que você está? Ore comigo nesse instante. Concentre-se. Vamos falar com Deus. Pai querido, poderoso e amigo, nosso bondoso Deus, mais uma vez queremos ouvir Tua palavra, louvar Teu santo nome. Mas no início deste culto, queremos, antes de tudo, pedir perdão. Diante de Ti assumimos nosso pecado, pois percebemos que ele nos pesa o coração. Dizemos com toda clareza que somos culpados, pecamos contra Ti, desonramos o Teu nome. Somos orgulhosos, avarentos, por vezes mentimos, por vezes nos omitimos. Pensamos de maneira errada, falamos de maneira inapropriada. Nossa mente e nossos lábios são impuros. Por vezes semeamos discórdia, somos rápidos em condenar, julgar os outros. Não priorizamos o Teu reino. Senhor, muitas vezes queremos ser servidos ao invés de servir. Traímos, caluniamos, cobiçamos. Mas queremos Te dizer, Senhor, que estamos arrependidos e pedimos que tenhas piedade de nós. E fazemos essa oração não em nosso mérito, mas em nome de Jesus. É nele que nós pedimos o perdão. Amém. Querido povo de Deus, estamos no 5º domingo na Quaresma, período especial de arrependimento. Ainda que por todos os tempos a palavra de Deus nos convide dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Assim declaramos a nossa oração, a minha e a tua oração diante de Deus, pedindo perdão. E eu quero te convidar a continuar refletindo, orando e pedindo perdão com a canção logo a seguir, que tem como título Se Sofrimentos Te Causei, Senhor. Acompanhem, reflitam, orem. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, sem Teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor.
irmãos e irmãs, leio da Bíblia para vos certificar o que Deus faz com nossos pecados, que nós há pouco confessamos em oração e cântico. Além do sentido da nova aliança em Jesus, o texto de Jeremias 31, 31 a 34, nos fala sobre como Deus age com relação aos nossos pecados. Assim está escrito: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança, Novo Testamento, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, diz o Senhor, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei, aqui que está a referência que eu antes mencionei, o versículo 34, diz o Senhor: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Tenha esta certeza, toda vez que procurares a Deus em arrependimento, que Ele perdoa todos os teus pecados. Que essa certeza esteja em você e também a paz que provém do perdão. Amém. Quero convidar agora o pastor Reinaldo, que vai nos dirigir à leitura do Salmo e também à leitura do Evangelho. Ao saudar os irmãos e irmãs, eu os convido para imediatamente fazermos a leitura do Salmo do dia, o introito, palavras do Salmo 119, versos 9 a 16, na verdade uma oração. E por isso eu lhe convido para, junto com o salmista, nos dirigirmos a Deus. E eu me volto ao altar. O salmista começa dizendo: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde: observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Agora, de imediato, convido a todos para acompanharem a leitura do Santo Evangelho. Um pedido interessante dos irmãos Tiago e João, conforme o relato do evangelista Marcos, no capítulo 10, versos 35 até 45. Eu passo a ler. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo,
ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavras do Santo Evangelho. Agora eu quero convidar todos vocês para fazermos confissão da nossa fé. Porém, antes disto, eu quero dar destaque a 2 fatos. No dia de ontem, nossos irmãos aqui da congregação, Cláudio Zin e sua esposa Rosélia Zin, completaram suas bodas de ouro. Eles se uniram há 50 anos atrás, lá na cidade de Cachoeira do Sul, sob o lema: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 50 anos depois, ambos ainda estão unidos e firmes no propósito de servir ao Senhor. E a confissão de fé constante foi fundamental para suas vidas. Um outro fato: na última semana nós nos despedimos de nosso irmão na fé, Norton Rauter, que foi chamado por Deus para a glória celestial. Norton Rauter é um irmão que permaneceu durante mais de 82 anos como membro da Comunidade Cristo, desde o dia do seu batismo. Durante a sua vida, ele confessou sua fé. E agora, ao ser chamado para a glória celestial, podemos citar as palavras do apóstolo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, me está guardada. Vejam, irmãs e irmãos, é muito importante a nossa contínua confissão de fé, porque confessando nossa fé, junto com os irmãos, nós nos firmamos em nossa caminhada como filhos de Deus. Vamos então a uma voz dizer: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Deus nos guarde a todos nesta confissão. Amém. Como é bom saber que o nosso Salvador veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate para salvar a humanidade. E nós, ao cantarmos o próximo hino, que é o hino 269 do Inário Luterano, queremos exatamente lembrar disto, que ninguém nos amou como o Filho de Deus. E é exatamente o amor de Deus que também nos constrange a servir. Cantemos.
neste momento agora, em nome de Jesus, queremos convidá-lo a uma reflexão na palavra de Deus. E para começar essa reflexão, apenas quero lembrar uma situação que talvez alguns já vivenciaram. Sabe aquele momento em que um filho quer muito fazer uma coisa e pede aos pais, mas os pais não deixam. E aí o filho emenda o seu pedido dizendo, mas pai, mas mãe, todo mundo faz isso, só eu não posso. E muitos pais então dão a seguinte resposta, tu não é como todo mundo, tu não é todo mundo. E alguns pais ainda dizem assim, por acaso, se todo mundo for se jogar num precipício, tu vais se jogar também? Talvez você já tenha vivenciado essa história, talvez já tenha participado de algo assim. A distinção entre o filho e todo mundo. Pois no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 45, nós temos um pedido que pode ser colocado em paralelo aí ao que exemplifiquei como os pedidos dos filhos. Mas eram os pedidos dos discípulos, 2 discípulos na verdade, Tiago e João. Eles pedem ao Senhor Jesus para terem uma glória, uma honra no futuro. Eles dizem, olha, quando tu fores o rei sentado no trono, nós queremos sentar um do teu lado direito e o outro do teu lado esquerdo. Vejam, eles buscavam uma honra. Jesus, então, de certa forma, nega esse pedido e diz, olha, todo mundo deseja honras. Neste mundo, as pessoas procuram ser distintas por serem as maiorais, mas ele diz, entre vós não deve ser assim. Vocês não são como todo mundo. Entre vocês deve prevalecer o desejo, não de serem os maiorais, mas o desejo de servir. O grande entre vocês será aquele que serve. Portanto, Jesus, de certa forma, faz essa distinção entre o que acontece com todo mundo e o que deveria estar no centro da vida dos cristãos, o servir. Como eu disse, quem fez esse pedido para ser distinguido em honra foi Tiago e João. E a resposta que Jesus dá para eles é, entre vós não deve ser assim, é o versículo 43. Portanto, para mim, para você, para nós, que somos filhos de Deus e que queremos ser, sim, sempre discípulos de Jesus, essa palavra nos é aplicada diretamente e deve nos trazer a reflexão e o ensino. Entre vós, entre nós, na nossa vivência cristã, não deve de haver isso de um querer ser melhor do que outro. Isso acaba acontecendo. O evangelista Mateus, no capítulo 20, deixa um detalhe que Marcos não comenta, que a mãe de Tiago e João induziu essa pergunta. Lá em Mateus, o evangelista conta que a mãe, Salomé, era o nome dela, faz este pedido para Jesus, que os seus filhos queridos, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Ora, ela fazia um pedido que cá para nós é bem compreensivo. É vontade de toda mãe que seus filhos sejam honrados e estejam em posição de destaque. Ainda mais esse pedido que era para sentar ao lado de Jesus. Que bom que uma mãe deseje que seus filhos estejam sentados ao lado de Jesus. Mas, na palavra de Jesus aí há uma condenação. Na palavra de Jesus há um resquício de que esse desejo desta mãe também está contaminado pelo pecado, pela soberba, pelo orgulho, pelo querer ser melhor do que os outros, que não reflete o desejo de servir humildemente. E é esse servir humildemente que é sublinhado nesse texto, especialmente quando Jesus reafirma dizendo de si mesmo que ele próprio, chamado de Filho do Homem, o próprio Filho do Homem diz, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por toda a humanidade.
Falei aí e lembrei da mãe de Tiago e João e gostaria de lembrar agora de uma outra mãe, de uma história contemporânea e de uma história que mostra o desejo de servir e de ajudar, que teve um menino, Lucas, que infelizmente veio a perder sua vida com apenas 14 anos. Lucas Vessaro, da cidade de Erechim. É um fato, é uma situação triste, uma tragédia que ocorreu na cidade de Erechim no ano de 2004. E eu tive contato com essa tragédia no momento que estava olhando a TV, no noticiário, e ouvi as palavras da mãe deste menino, a dona Cleci, pelo que me consta o nome dela. E ela dava entrevista sabendo que seu filho tinha morrido. Uma palavra com a voz bastante embargada pela dor do falecimento do seu filho. Mas ela usou uma expressão que me marcou muito e por isso compartilho aqui. Porque ela era uma mãe que, como eu disse, havia perdido o seu filho, mas naquela hora não clamou por justiça e não ficou clamando por outras situações. Ela simplesmente chorou e disse que se sentia orgulhosa, porque pelo menos o seu filho tinha morrido fazendo aquilo que os seus pais lhe ensinaram, que ela tinha lhe ensinado, que era servir e ajudar os outros. Essa história, para mim, é muito forte, porque ela faz a gente repensar as razões que a gente tem de viver e de morrer. Certamente você está curioso por mais alguns detalhes, me permitam contar. Foi no dia 22 de setembro de 2004 que essa tragédia aconteceu. Era um ônibus escolar que pegava então crianças, ao todo tinham 32 crianças no ônibus, levando para escolas, e durante a viagem sofreu um acidente e este ônibus cai numa represa daquele município, com águas profundas. Esse menino, o Lucas, o filho da Cleci, ele sabia nadar muito bem. O vô dele tinha um açude e desde pequeno ele sabia nadar. E ali então ele conseguiu com facilidade ir até a margem, salvando a própria vida com sua habilidade. Mas ao chegar à margem, ele percebeu que o ônibus estava nas águas e que tinha muitos coleguinhas dele lá. E conta que esse Lucas corajosamente foi nadando e tirou um dos coleguinhas de lá e trouxe para a margem. Voltou e nadando tirou mais um dos colegas e ainda fez isso mais uma vez. E o seu desejo de servir e ajudar foi tão grande que ele voltou uma quarta vez. Mas desta ele não retornou. Lucas acabou também perdendo a sua vida. E aí que vem essa entrevista de sua mãe, mostrando o orgulho, porque o seu filho tinha morrido, fazendo aquilo que lhe ensinaram, servir e ajudar os outros. Num tempo em que falamos de educação e que pensamos e queremos que nossos filhos estudem e se deem bem na vida e alcancem distinção na sociedade, é bom pensar que muitas vezes deixamos de ensinar como Jesus e deixamos de educar para servir, para ajudar, para amar. Esse é o propósito de Jesus ao conversar com Tiago e João e com cada um de nós, apontar para o servir. Porque entre nós sempre está presente esse desejo orgulhoso de querer ter a última palavra, de querer ser o maioral e de, como aquelas crianças que não têm os seus pedidos atendidos pelos pais, de dizer: ah, mas todo mundo faz, porque no meio corporativo é assim, no meio empresarial se faz desse jeito e se alcança sucesso. Mas Jesus cabalmente diz ao povo de Deus: entre vós
o mais importante é aquele que serve. É óbvio que nós não temos por natureza própria esse desejo de servir, mas somos constrangidos por histórias como essa de Lucas e, sobretudo, sobre a história da salvação do Senhor Jesus, que veio a esse mundo para servir e dar a sua vida por nós. Como quem nada em meio a uma represa de pecados, ele vem nos salvar, nos redimir, nos redirecionar. E isso é muito especial. Isso nos dá a segurança de podermos viver tranquilos nos braços de Jesus, que nos dá inclusive o dom e a vitória sobre a própria morte. É nesse amor descomunal que Jesus mostrou para a gente que a gente também encontra força e motivação para amar e servir como Ele nos ensinou. O pedido feito por Tiago e João foi desaprovado, como também é desaprovado muitas vezes os pedidos de filhos e filhas diante dos seus pais, como eu comentei lá no início. Aprovados são aquelas orações, aqueles pedidos como o de São Francisco. Conhecem a bonita e especial oração de São Francisco? Permitam-me ler neste instante. Ele escreveu e orou assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Ele começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E esta oração continua de uma maneira muito bonita, colocando-se como um servo, querendo servir. E ela termina dizendo assim: pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma bela oração. Mas gostaria de dizer que não é só morrendo que se vive para a vida eterna. Já hoje, por causa da obra de Jesus, nós passamos a viver uma vida nova, na perspectiva da vida eterna que já começou em Cristo Jesus. E essa nova vida é uma vida de amor e de serviço, por causa daquele que nos amou primeiro. Que guardemos no nosso coração a certeza e a gratidão pelo fato de que Jesus veio nos salvar. E que vivamos esta vida de serviço, certo de que a honra e a glória está nos reservada junto a Deus no céu. E apenas para ainda dizer, esse menino, o Lucas, o herói Lucas, recebeu uma honra já neste mundo, quando em 2012, no município de Erechim, uma escola foi inaugurada com o nome dele. A escola municipal, a escola infantil, Lucas Vezaro. Nessa escola se conta a história deste menino herói. E se fala sobre o desejo de servir, de amar. Uma escola com o seu nome. Isso talvez dê alegria e algum conforto para os seus familiares. Mas para cada um de nós, para todos aqueles que creem em Jesus, a maior alegria é ter o nosso nome, não apenas numa escola, mas o nosso nome escrito no livro da vida, com o sangue de Jesus e mediante o seu serviço por nós. Bom, lá no início eu falei, desta palavra que os pais dizem: vocês não são todo mundo. De fato, nós não somos como todo mundo, mas somos amados, aliás, como Deus amou o mundo inteiro. E em Jesus e mediante a fé, temos algo que nos é preparado, que é um novo mundo em Cristo. Que vivamos desde já esta salvação, na certeza também desta vida eterna que Ele preparou para cada um de nós no seu serviço. Que assim seja. Amém.
Será verdade que Jesus em meu lugar sofreu na cruz? Será verdade que o Senhor morreu por mim tão pecador? Sim, é verdade, ó pecador, por ti Jesus, o Salvador, baixou a terra que sofreu, em teu lugar na cruz morreu. Porém na tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou, e vivo está nos altos céus, teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte tens perdão, a sua graça que terás e sua glória lá verás. Este é um momento de oração e intercessão, mas um momento também que queremos realizar em memória à vida de um dos nossos irmãos na fé que nos antecedeu na morte. Pois foi no dia 11 de março, portanto, dias atrás, que Deus chamou à sua presença o Sr. Norton Halter. E nesse momento, com reverência, também com gratidão por tudo que Deus concedeu a ele, nós lembramos e nós oramos por aqueles que continuam a jornada nesta vida. O Sr. Norton Halter é filho de Luiz Adolfo Halter e Herta Halter. Seu Norton nasceu no dia 6 de junho de 1938, aqui no município de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E destacamos com alegria e gratidão o dia 4 de setembro de 1938, quando ele foi batizado, inclusive batizado aqui, na Comunidade Cristo. Ele confirmou a sua fé também nesta comunidade, no dia 7 de dezembro de 1952. Por essa razão, esse momento que realizamos em nosso culto, ele é em oração pelos enlutados, mas ele é também em ação de graças por tudo o que Deus concedeu à vida do Sr. Norton durante os seus 82 anos, 9 meses e 5 dias que Deus lhe concedeu. Sempre com a oportunidade de ouvir a palavra, que é lâmpada para os pés, que é luz para os caminhos. Que na nossa caminhada, ainda em meio ao luto, a dor e a saudade, Deus possa também nos iluminar e nos proteger. Nós oramos em especial pelos enlutados, a esposa Ruth, com quem teve matrimônio e bênção no dia 11 de junho de 1960. Também os filhos Jaqueline e André. Os netos Diego, Caroline, Arthur e Diogo, a bisneta Isabela, o irmão Ronald e demais familiares, amigos e irmãos na fé. Quero convidar a todos vocês para orarmos por esses enlutados, mas também colocarmos diante de Deus outros motivos de gratidão e também outras intercessões na oração geral deste momento de culto. Portanto, orem comigo. Querido Pai do céu, nesta vida por várias vezes nos encontramos como que andando no vale da sombra da morte, seja por doenças, por angústias e mesmo pela dor do luto diante da morte de uma pessoa querida. Hoje lembramos em especial a todas as pessoas enlutadas pelo falecimento do Sr. Norton Halter.
pedimos que sobre elas o teu consolo e a tua força estejam presentes. E também manifestamos, ó Senhor, nossa gratidão por todos os cuidados que ofereceste ao Sr. Norton durante a sua vida. Como comunidade, também agradecemos pelas vezes que usaste a vida dele e os dons dele, do Sr. Norton, em benefício de outras pessoas que foram agraciadas e abençoadas por sua vida. E da mesma forma, Senhor, oramos em favor dos enlutados, do pastor Kurt Albrecht, pastor da Igreja Luterana de Curitiba, que veio a falecer nesses últimos dias, nessa última semana. Acompanha igualmente aqueles que sofrem por essa despedida e semeia no coração dos enlutados, de todos os enlutados, a esperança de um feliz reencontro no céu. Louvamos-te intensamente pela vitória sobre a morte e agradecemos pela tua companhia nas aflições desta vida. Suplicamos que continues direcionando nossas ações. Assim, Senhor, abençoa o nosso viver diário, nossa vida em sociedade. Abençoa nossas autoridades, nossa pátria, os desdobramentos de todas as ações dos governantes. Oramos também pelo exercício de cada profissão. Agricultores, mecânicos, cozinheiros, construtores, professores, comerciantes, pastores, motoristas, servidores públicos, empreendedores, enfim, oramos por todos. E pedimos que pelo seu trabalho, uns possam servir os outros com profissionalismo e dedicação. Oramos em especial pelos enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, todos os profissionais na área da saúde, nesse tempo difícil e cansativo de pandemia. Também intercedemos, Senhor, para que derrames teu Espírito sobre tua igreja, enchendo-nos com o desejo de servir e com a perseverança de seguir nosso trabalho, mesmo em meio a tantas controvérsias. Que tua palavra seja proclamada, que seja recebida pelos corações, que promova arrependimento e salvação em Jesus. Por isso, venha, ó Santo Espírito, age em nós e através de nós. Que consolados e fortalecidos no amor de Jesus, possamos amar, servir e cuidar uns dos outros, especialmente no dom da família. Oramos assim por todos os casais e intercedemos em especial nesse momento, como antes mencionado, pelo Sr. Cláudio Zin, sua esposa Rosélia, pelos 50 anos de matrimônio completados no dia 20 de março. Estende as tuas mãos sobre eles e abençoe-os ricamente com todos os familiares. Assim também pedimos que estenda a tua mão sobre cada família, estendendo também, ó Senhor, os teus cuidados para aqueles que estão doentes, acamados, enfraquecidos. Suplicamos ainda que livra-nos de perseguições, dando-nos sabedoria nas decisões e nos procedimentos diários. Ilumina-nos para que não tomemos o teu santo nome em vão, em meio às futilidades e vaidades humanas, mas conceda-nos a perseverança no orar e a sabedoria de viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos agora a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos. Quando nós fazemos o sinal da cruz, nós concluímos esse momento de culto, assim como iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve conectado conosco e também quero lembrar que logo agora, logo mais, vem a Escola Bíblica Infantil, a Escola Dominical com a professora Marli. Hoje nós temos aí a história, então fiquem por aí, convidem também as crianças para logo acompanhar. Eu quero dizer para você, convidar que também continue conectado, acompanhando as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no YouTube. Essa própria escola dominical para as crianças vai ser postado em separado, para que você possa compartilhar com as suas crianças, assim como o culto, a mensagem de hoje. Também temos momentos em live ou vídeos preparados, como na quinta-feira, todas as quintas-feiras, às 19h30, o nosso estudo bíblico online. Então participe, esteja com a gente. Também confira os nossos contatos, aqui como tem aqui os contatos dos pastores, você pode ver os celulares, facilmente contatados pelo WhatsApp ou por ligações, caso você queira algum aconselhamento, queira falar conosco, nós estamos à sua disposição. Ainda assim, mantemos esses cultos online, mas também dentro da permissão dos decretos, realizamos cultos presenciais às 8h30 da manhã, do domingo, às 10 horas e às 19h30. Mas para fazermos toda uma logística de segurança e seguindo os protocolos, com toda a seriedade, nós pedimos que você se inscreva para esses momentos. Que Deus abençoe, guarde, acompanhe cada um e fiquem agora vocês aí com um momento de escola bíblica infantil. Um bom dia, as bênçãos de Deus para todos. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso encontro. Vocês sabem que palavra é essa? Vocês conhecem o significado? Sabem o significado dessa palavra? Palavra traição. Qual é o seu significado? Traição é enganar, quebrar a confiança de alguém, mentir, ser desleal, infiel, não guardar um segredo que quando alguém confia na gente, né, contou um segredo pra gente, a gente tem que guardar, a gente não guarda. Pois é, isso é traição. E você, já foi traído, enganado por um amigo? Pois, a nossa lição de hoje, ela se encontra aqui na Bíblia, né? Ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 18, os versículos de 1 a 12. A história é quando Jesus é traído e preso. É uma história que conta da traição de um amigo. Vamos escutar a história? Jesus também teve um amigo e este o traiu, Judas. Judas foi um discípulo que conviveu com Jesus, presenciou seus milagres e ouviu suas pregações. Ele estava próximo de Jesus, mas traiu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Depois de celebrar a ceia, Jesus vai para o jardim do Getsêmani, acompanhado por seus discípulos, a fim de orar.
Jesus orava ao Pai e, segundo as Escrituras, Jesus sabia tudo o que ia ocorrer e neste momento pedia forças e coragem ao Pai. Ele já sabia que sofreria muito e que teria que morrer na cruz para perdoar a todos os pecadores. E esses sofrimentos estavam para começar com a traição de seu discípulo Judas. Ele sabia que a sua hora estava chegando. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. O mesmo Jesus que foi traído por Judas foi até o final com aquilo que Deus havia planejado para salvar a humanidade. Por isso, ele venceu a todas as tentações, derrotou os nossos inimigos, morreu e ressuscitou, tornando-se o Senhor e Salvador de todos. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado por ofereceres tão grande amor ao enviares o teu único Filho para morrer e ressuscitar por mim na cruz. Ajuda-me para que Cristo seja a pedra mais importante da minha vida. Amém. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau.